Olá, muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Entrevista Coletiva. Para variar, assim, muito bem acompanhado. Estamos aqui com a deputada Janaína Riva, que por enquanto está sem partido. Bem-vinda, deputada. Muito obrigada. Obrigada pelo bem acompanhado também, né? Sim, senhora. O programa de hoje nós vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher. E aí, para me acompanhar, mais uma flor. Jornalista Deise Borowiecki, bem-vinda. Convite. É muito bom estar aqui com a deputada, que é a nossa representante feminina no Legislativo Estadual e única por enquanto, né? Única por enquanto, né, Deise? Por enquanto. Por enquanto. Bom, como você que nos acompanha sabe, a gente faz uma pequena introdução, né, para facilitar a vida do nosso entrevistado e também a sua, para acompanhar melhor, né? Eu passo a ler, falando um pouquinho desse Dia Internacional da Mulher. Há mais ou menos 40 anos, a ONU decretou a Década da Mulher. Foi de 75 a 1985. A Organização das Nações Unidas dedicou-se a estudar de maneira especial as políticas afirmativas da mulher. E desse período a consagração da data de 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Uma greve que terminou com 129 trabalhadoras de uma fábrica de tecidos de Nova York, queimadas vivas em 1857, seria o motivo. Mas há forte indício que esse fato não aconteceu. O fato trágico o suficiente para estar nos jornais locais e com o devido parâmetro de época em outros jornais do mundo, não deixou nenhum rastro. Todavia, há sim greves em 1910, em 1911, onde morreram 146 mulheres em Nova York. E há, no dia 8 de março, o levante das mulheres tecelãs de São Petersburgo, que é precursora da Revolução Russa e ficou consagrada na Rússia como Dia Internacional da Mulher desde 1918. A luta das mulheres pelo direito a votar, pelo direito à educação, hoje são praticamente consenso, ao menos no Ocidente. Todavia, pode soar estranho que as mulheres lutaram para dirigir, para usar biquíni, para trabalhar, enfim, para ter o direito de receber igual ao homem que atue na mesma função. Aliás, direito esse, deputada, que continuamos ainda pelejando, né? Pelejando, Na verdade, hoje, e eu sempre falo a respeito disso, até porque é um assunto que eu sou muito questionada, por que de só uma mulher dentro da Assembleia Legislativa? Ninguém entende por que com tantas grandes cabeças pensantes femininas que só se tenha uma representante aqui dentro. Então, acredito que ainda seja pela falta de igualdade, na verdade, né? Então, quer dizer, você querer comparar uma mulher com 3 filhos, divorciada, a um homem, o mesmo homem divorciado é completamente diferente. A responsabilidade acaba recaindo toda sobre a mãe. Então é lógico e é natural que ela não vai ter a mesma oportunidade do que este homem divorciado na mesma situação que ela se encontra. Até porque nós não temos ainda uma educação em tempo integral de qualidade para que ela possa dedicar o seu tempo ao seu trabalho, aos seus estudos. E além disso, à noite ela vai ter que fazer o seu terceiro turno, que é o famoso, que é cuidar dos filhos, fazer o jantar. Algumas acordam super cedo para fazer já o almoço, para deixar feito para os filhos irem estudar. Então, realmente, condição de igualdade, a gente ainda não pode falar que ela existe. Ela existe na Constituição Federal, né, que é o nosso direito a essa igualdade. Agora, enquanto nós não nos conscientizarmos da importância desses direitos e de nós termos essa condição de igualdade, acho que a gente nunca vai chegar lá. E tem que começar a partir de nós mulheres mesmo. Hoje existe uma cota de 30% de candidatas femininas. Agora, essa cota, ela não corresponde, de fato, à eleição. A senhora acha por quê? Quer dizer, os partidos direcionam os recursos para os candidatos masculinos? Quer dizer, existe essa... eu tenho 30% de candidatas, mas, de fato, né, as minhas apostas são masculinas. Não são só as apostas, né, Cláudio? Porque, na verdade, a Deise deve conhecer bem também como funciona. Na hora que você já vai fazer o registro de chapa, é muito difícil você encontrar mulheres que se disponham também a dar o seu nome para a candidatura. Por quê? Justamente esse é um dos motivos. Porque elas sabem também que os homens vão ter a sua preferência ali dentro, porque é um universo masculino. Imagina aqui dentro da Assembleia, por exemplo, eu com mais 23 colegas que são homens. Né? Então, quer dizer, nós somos a minoria. Eu brinco aqui que eu tenho meus privilégios. Eu tenho um banheiro só para mim, que o banheiro feminino é só meu, sabe? Eu brinco com eles, mas existe realmente isso. Os homens apostam mais nos homens. E nós, mulheres, não estamos apostando mais em nós, mulheres.
Esse é o diferencial, sabe? Quando você vê, de repente, uma candidatura feminina, eu, por exemplo, sempre vejo com bons olhos. Desde a primeira candidatura, por exemplo, que foi da presidenta Dilma Rousseff, eu quis votar na Dilma por ela ser uma mulher, mesmo com a minha família toda à época, votando no PSDB. Eu achava isso já importante. No PT, né? No PT, eu achava importante ter uma representante feminina, era a primeira na história do nosso país. Então, quer dizer, para nós mulheres seria uma grande vitória. Né? Já seria uma grande vitória você saber que tem uma mulher no cargo máximo do Brasil. E aí ela já demonstraria, e demonstrou isso para o país inteiro, que se nós temos uma presidente que é uma mulher, nós podemos ter várias deputadas, nós podemos ter várias vereadoras, prefeitas, mas infelizmente somos a minoria. Falta, na verdade, o crédito das mulheres nas mulheres mesmo. Das próprias mulheres, né, Janaína? Porque, tipo assim, Dilma hoje, quando a gente vê memes pela internet, o que, assim, me desagrada muito é mulheres desprestigiando a Dilma, não pela má administração, mas sim por ela ser mulher. Isso é uma coisa ruim e é um enfrentamento de toda mulher. Deise, e é um preconceito, né, de nós mulheres com nós mesmas. Eu vejo, às vezes, algumas mulheres postando algumas críticas a mulheres, sabe, com palavras de baixo calão, e isso, assim, me deixa com um desgosto tremendo. Quer dizer, quando nós nascemos, as crianças, menininhas, ela ganha uma boneca, ela ganha uma cozinha, ela ganha um fogão, ela já vai ser dona de casa e ela vai cuidar de filho. E os meninos ganham um carrinho, ganham bola. Quer dizer, o homem ele vai curtir, ele vai brincar, e a mulher já começa desde cedo sendo treinada para ser uma dona de casa, para cuidar de panela, para mexer com cozinha, para mexer com limpeza de casa, vassourinha, rodinho. Quer dizer, isso já mostra um preconceito. A partir da minha geração, a gente começou a ser preparado para o mercado de trabalho, mas isso não impede que você tenha que também trabalhar dentro de casa. Você sente isso também enquanto deputada? Sinto, lógico, sinto. Agora, a dificuldade é tremenda, né? Assim como eu acredito que seja dificuldade, por exemplo, de uma professora. Vamos dar um exemplo aqui que também tenha que fazer aí os seus 2 turnos, né? Que tem que trabalhar de manhã e à tarde. Tem seus filhos que tem que deixar em casa e não tem, às vezes, essa condição, como eu disse agora há pouco, que é uma condição que, graças a Deus, eu tenho, que é a estrutura de você ter seu filho com alguém para cuidar em casa, com a minha mãe, por exemplo, que é a avó, que trata como se fosse filho dela. Então, quer dizer, muita gente não pode contar com isso. E, infelizmente, hoje nós mulheres dependemos disso para poder trabalhar. Tem muitas mulheres, inclusive, que estão desistindo do mercado de trabalho, isso é muito comum acontecer, para poder cuidar dos filhos. Porque, muitas vezes, o seu salário você vai gastar mais com o seu filho, com a educação, com o cuidado, com alguém para cuidar. Porque ela tem que ser terceirizada. Exatamente, porque ela tem que ser terceirizada, que muitas vezes no público ela não consegue se viabilizar. Então, quer dizer, aí acaba ficando inviável. E aí só o homem vai para o mercado de trabalho e a mulher fica em casa. Em algumas exceções, a mulher vai para o mercado de trabalho e o homem fica em casa também. Isso também acontece. É bem raro. É raro, mas acontece. Então, assim, a preocupação que eu tenho é justamente essa. Quando você vê críticas, principalmente de mulheres, com relação ao sexo feminino, é muito complicado. Poxa, faça uma crítica à Dilma só em referência ao mandato dela, certo? Que tem trocentas para se fazer. Você pode criticar aí o caos da economia brasileira, você pode criticar. Agora, criticar-se o fato de ser mulher... Termos pejorativos. Pejorativos, ou até mesmo preferências sexuais, que eu vejo isso muito acontecer também, ou questionar com quantos homens determinada mulher sai. Quer dizer, é um preconceito da mulher com a própria mulher e que ela não vê que ela está passando para as filhas dela, que daqui a pouco vão sofrer esse mesmo preconceito, para os filhos, para os netos, e aí assim vai, deputada, a gente não passa disso. Você chega assim num ponto interessante que é o assédio sexual, que assim, na década de 1950 era muito maior, na minha geração ela sofreu um pouco e ainda existe muito assédio sexual. Né? A mulher que está exposta no mercado de trabalho muitas vezes enfrenta obstáculos terríveis. Sim. Seria interessante, de repente, uma política pública partindo aqui da Assembleia Legislativa para que nas escolas, mulheres e homens, meninos e meninas aprendam a se respeitar, aprendam sim namorar, porque é uma coisa gostosa que todo mundo merece, mas não assediar o colega sexualmente? Ah, claro, Deise, lógico. E você vê que isso aí também, na minha opinião, também deveria ser uma obrigação pública, você dar esse tipo de ensino e essa educação, na verdade, dentro da escola,
tem muita gente que fala que a escola dá ensino, quem educa diz que é pai e mãe, mas eu não posso concordar com isso, porque muitas vezes o pai e a mãe não têm esse tempo para desenvolver isso. Tem muita gente, a gente tem que ver que acorda 4h30 da manhã para poder fazer isso que eu disse, sair trabalhar. Então, quer dizer, nós temos que nos voltar à nossa realidade aqui do Estado e ver que a escola deveria sim, e pode-se partir da Assembleia, como se já partiram outras vezes, algumas cartilhas, e um trabalho muito bonito que já foi feito também pela Sala da Mulher, que era, por exemplo, o combate à pedofilia, mas eu entendo que você está dizendo que isso comece da raiz, enraizado na própria escola. Exatamente. E é uma coisa que eu sempre defendo. É muito mais fácil, por exemplo, hoje, por exemplo, a gente tem um custo muito maior com presidiários do que com crianças dentro da escola. Então você vê, olha que incoerência. Ao invés de nós prevenirmos, para que não venha se haver esse gasto depois, que, por exemplo, o assédio é um crime já, e se isso vem acontecer quando ele já está maior de idade, ele vai para a cadeia, né? O assédio sexual, o estupro, e aí a gente lota as cadeias, ao invés de investir enquanto crianças e já dar esse tipo de educação qualificada para que ele cresça um ser humano melhor. Eu sempre falo isso, é muito melhor nós criarmos grandes seres humanos do que as grandes obras. As grandes obras, elas se vão. Os grandes seres humanos, eles edificam. Então, a partir de um grande ser humano, você vai criar vai ter um grande filho, um grande neto, e assim por diante vai. Então, falta realmente educação no nosso país. Educação com relação ao assédio, por exemplo, que nós mulheres sofremos constantemente. Eu vejo que, por exemplo, eu como deputada, talvez, Cláudia, um pouco menos, até porque aqui dentro da Assembleia nós temos pessoas extremamente politizadas, educadas, que acompanham e sabem o que é o assédio e o quão mal isso faz. Então, nunca tive esse problema aqui dentro da Assembleia. Mas fora, muitas vezes, como uma anônima ou em algum lugar que não se conhece, isso é muito comum acontecer. E me incomoda muito também. E não só a mim, como outras mulheres. Nós nos sentimos, na verdade, um objeto. E é horrível, né? Nas universidades isso também falta, porque muitas vezes as profissionais elas reclamam muito, né, que são assediadas, elas têm vergonha de denunciar o assédio, porque normalmente é como você falou, a mulher ela acaba indo contra a mulher, uma defesa, uma autodefesa, não sei por que isso. Infelizmente isso também acontece. Não, acontece. Você já viu casos, por exemplo, de mulheres serem estupradas segundo os estupradores, os criminosos, por estarem com roupas curtas, e mulheres falarem, realmente, ela sempre andou com roupa curta, quer dizer, ela se expôs a essa situação. Gente, ninguém se expõe a um estupro, é um absurdo falar uma coisa dessa. Isso é indiferente, não quer dizer, não quer dizer questão de caráter ou de preferência sexual, o tamanho da saia que a mulher usa. Né? Isso é um absurdo muito grande. Quer dizer que se um homem sair de sunga na rua, ele pode ser estuprado. Então, veja a incoerência que nós mulheres nos tratamos. Né? Fulana, ela não vale nada porque ela se veste de tal forma, por isso ela foi estuprada, ou por isso os homens dão em cima dela. Isso é um grande absurdo. Deputada, aqui no Entrevista Coletiva hoje, será que a gente consegue plantar essa semente de não ao assédio sexual desde a primeira infância nas escolas, partindo assim de um projeto de lei da Assembleia Legislativa e de você que é uma deputada jovem, bonita e anda sempre muito bem vestida, e isso não tira a sua competência, a sua credibilidade? Porque muitas vezes a pessoa acha assim, porque ela anda bonita, bem vestida, bem arrumada, ela está mais preocupada com o vestir. O grande sociólogo francês Gilles Lipovetsky fala o contrário, que não está, a sua credibilidade não está como você se veste. Você é bonita, você é mulher, e você não precisa deixar de ser bonita e ser mulher para ser uma parlamentar. Não, Deise, eu penso exatamente como você. Eu acho que a gente pode sim plantar uma semente hoje aqui. E acho que até o nosso bate-papo vai fazer muitas mulheres refletirem já acerca do que é esse preconceito da mulher com relação à mulher. Né? O machismo que algumas mulheres carregam dentro de si. Meu marido pode tudo, ele pode fazer tudo. Eu sempre fui às avessas dentro de casa. Então, minha mãe sempre brincou, às vezes, até que eu tinha muito eu era como se fosse... Ela tinha uma palavra que ela dava, ela falava que eu era a menino dela. E eu nunca me magoou isso, porque realmente eu sempre fui de muita opinião. Então, eu sempre fui... Meu pai, por exemplo, que era um homem extremamente sistemático, porque era um homem do interior, e ele foi criado com uma cultura muito diferente da minha, que já foi criada aqui na capital, mas ele carregava nele já um certo machismo no início. E isso eu tive que vencer dentro de casa,
Para eu ser a candidata do grupo político, por exemplo, foi um trabalho de anos mostrando o meu potencial e que eu se fazia valer das minhas vontades também, né? Eu não deixava, por exemplo, eu achava um absurdo, toda vez que entrava no carro, meu irmão queria sentar no meio. Nós somos em 3 irmãos. E queria sentar no meio para ir no meio do meu pai e da minha mãe. 2 meninas e um menino. 2 meninas e um menino. E aí eu comecei, não, isso não tá certo. Falei, um dia é você, outro dia sou eu e outro dia é a Jéssica, que é a minha irmã mais nova. Então, assim, eu nunca achei que porque ele era homem, ele tinha que ter os seus privilégios dentro de casa. E ele ainda era o homem e o mais velho. Então, assim, meu pai depositava muito mais confiança política no meu irmão e até os amigos mesmo. O Riva, com certeza, já tem o Riva Júnior e o Riva Júnior que vai ser o político da casa e tudo. E aí eu, desde menina, comecei a demonstrar dentro de casa essa minha liderança, né? Começou, por exemplo, com o primeiro namoro, que foi uma guerra dentro de casa, né? Eu, primeira filha, a filha mais velha. O filho não, o filho podia namorar todas, o filho podia sair, o filho podia ter a vida que bem entendesse, mas a filha não. A filha não podia ser assim. Então, já comecei contrariando ele desde novinha, com o primeiro namoro. E aí, depois, eu fui a primeira também a ter filho dentro de casa. Eu tive filho com 20 anos de idade, fazendo faculdade de Direito. Mulher madura, 20 anos. E eu já tinha, na verdade, o meu desejo, o meu anseio. Eu já era casada fazia já 4 anos. E eu já queria ter filho. Casei com 16 anos. Então, eu sempre fui uma mulher precoce. E parece que eu sempre causei um enfrentamento com meu pai, sabe? E isso, na verdade, fez ele me valorizar muito, né? É lógico que eu não estou aqui incentivando que os filhos venham a brigar com o pai, não é isso? Não, colocar suas vontades e saber negociar. Exatamente. Você tem que colocar a sua vontade e demonstrar também a sua força, o seu desejo, o seu anseio, e que você tem em chegar a esse lugar. E que você tem conteúdo para isso. Exatamente. E que você assuma as suas responsabilidades, né, Deise? Porque, por exemplo, quando eu tive Sofia, muitas vezes depois eu queria sair de casa e eu queria deixar com a minha mãe falava, não, quem pariu o Matheus que embale. Agora é você que vai cuidar, você não quis ter filho? Então você assume a responsabilidade. E é assim que funciona. E tem que ser assim, porque senão fica muito cômodo, né? Eu faço o que eu bem entendo e os outros que arquem com as responsabilidades. Então, não. Hoje eu vejo, por exemplo, estou aqui na Assembleia e algumas vezes, alguns debates acabam me deixando chateada, é um preço que eu pago pela escolha que eu fiz. E eu tenho que ter essa consciência, eu não posso descarregar isso em ninguém. Eu não posso chegar em casa e descarregar nos meus filhos, descarregar na minha mãe, nos meus irmãos, se foi uma escolha que eu fiz. E ela, é lógico, que me traz, às vezes, alguns reveses, e que é normal, né, que são as mídias negativas, que às vezes traz mesmo um mandato político, eu tenho que arcar com as consequências. Deputada, existe, assim, por exemplo, a presidente Dilma, né, ela está lá e ela tem uma postura, o que muitos veem, uma postura muito masculina, né? A senhora falou assim, é menina, menino, né? Por quê? Pela prática, pela pragmático, né? É prático, é aquele que vai, que executa, que faz. A mulher e o homem são diferentes, ponto. Né? Nem todos os homens são iguais, nem todas as mulheres são iguais, cada um é um. Mas existe uma média de comportamento onde a mulher é mais sensível, né? E o homem é mais pragmático, etc. e tal. Nós estamos precisando de mulheres como mulheres, agindo como mulheres em cargos de liderança. Então, assim, não é só a mulher que tem um comportamento mais masculino, mais pragmático. Não, eu acho que a gente precisa de mulher com coração. Mulher mãe. Certíssimo. Né? E assim, eu espero isso, né? Cláudio, que é isso que eu estava falando agora há pouco da deputada, que ela não deixou, e a gente percebe isso aqui dia a dia na Assembleia, a feminilidade, que muitas mulheres, para ganhar credibilidade, o que elas fazem? Elas se cobrem. Exatamente. Elas se cobrem até o pescoço e isso não vai dar credibilidade à pessoa. É exatamente isso que você está falando, Cláudia. É deixar a feminilidade aflorar e ser uma profissional. Isso não impede, uma coisa não impede a outra. E é isso que o mercado de trabalho tem que aprender com a gente, principalmente com você, que é aí uma nova geração. Não, e Deise, esse é um assunto muito interessante, até porque chama a atenção de todas nós mulheres, né? Que é realmente a feminilidade, né, da mulher. Ela, lógico, ela é natural. Você dizer que a Dilma, por exemplo, ela não é vaidosa, ela emagreceu vários quilos agora, ela tá, você pode ver com escolheu o rosto. A dedo o cabeleireiro. Exatamente, né? É o cabelo, é a maquiagem. Então, quer dizer, ela é, sim, muito feminina e eu vejo que ela é uma mulher extremamente vaidosa.
Eu não perdi nada da minha vaidade. Na mesa, então o pessoal acha que agora, às vezes, é justamente sobre isso que eu ia falar. Eu, por exemplo, nunca mudei o meu jeito de ser. Até quando eu saio, eu gosto de usar saia, eu adoro usar vestido. Até porque aqui a gente fica muitas vezes nessa de terno, de blazer, de calça. E você quer, quando você vai sair, realmente, você quer sair um pouco dessa rotina e desse cotidiano que eu vivo aqui dentro. Agora, essa postura que a gente diz ser masculina, que a Dilma adota, na verdade, é uma defesa que nós mulheres adotamos comportamental. Então, muitas vezes, na hora de falar, nós falamos um pouco mais duro que os homens e com mais ênfase, e isso passa, de repente, esse modo masculino de agir, mas não é porque você está agindo de um modo masculino. Na verdade, é uma forma de você se impor dentro da sua feminilidade, sem você perder a sua doçura, sem você perder o seu encanto, mas você se colocar realmente de uma forma mais positiva. E eu vejo que, às vezes, quando eu me faço de muito boazinha, as coisas não acontecem como quando eu dou uma bronca mesmo nos meus colegas, sabe? Esses dias mesmo nós tivemos um enfrentamento do decreto 380 e eu tive que ir para a tribuna e fazer realmente chamar a atenção de todos eles e de uma forma mais positiva, porque eu vi que do jeito que eu estava fazendo, só pedindo, de um jeito mais dócil, não estava resolvendo. Sabe? Mesmo assim, aí eu sinto, às vezes, que aí eles brincam comigo. Não é possível, Janaína, que você seja uma mulher agindo dessa forma. Fala, não, gente, nós mulheres agimos sim dessa forma. E nós temos que agir. Veja, nós educamos as futuras gerações. Sabe? Isso parte de nós, os nossos filhos, a maioria das crianças brasileiras são educadas por mulheres. Se nós damos conta de educar e criar um ser humano, nós podemos fazer qualquer coisa. Deputada, grato. Já passou o primeiro bloco, o Jorge já me chamou a atenção umas 10 vezes ali, a gente precisa parar um pouquinho, é um intervalo rápido, a gente vai e volta. Eu disse que era rapidinho, nós estamos de volta com entrevista coletiva falando sobre o Dia Internacional da Mulher, recebendo aqui a nossa deputada, Janaína Riva, e nos acompanha Deise Borowiecki. Eu lembro para vocês que também estamos na rádio 89.5, a Rádio Assembleia, uma parceria com a Rádio Câmara, a pioneira da rede legislativa no Brasil. Deputada, a senhora pode citar de cabeça, assim, as leis que a senhora propôs, que tem como foco o público feminino, ou que a senhora propôs, ou que os colegas parlamentares também propuseram, que vale a pena a gente destacar? Cláudio, na verdade, aqui dentro da Assembleia, nós temos várias leis interessantes com relação às mulheres. Né? Desde cartilhas para as escolas, como a Deise sugeriu agora há pouco, já existem leis para isso. Desde lei, por exemplo, da própria deputada, ex-deputada Luciane Bezerra, que era com relação à pedofilia. Só que a nossa maior dificuldade, na verdade, são a constitucionalidade. Quando você trata de assuntos mais sérios, que vão de fato mudar a nossa realidade, acaba se esbarrando na inconstitucionalidade. Ele deve partir do Congresso, do Senado. É um vício de origem. Agora, o que pode ser feito aqui dentro da casa, e o que já existem, eu até muitas vezes as pessoas me perguntam, falam, mas você não acha interessante que nós façamos mais projetos com relação às mulheres? Acontece que nós já temos vários projetos maravilhosos, vários. Se nós formos hoje, por exemplo, no arquivo da Assembleia, nós temos projetos desde que ensina com relação à sexualidade feminina, como as meninas se cuidarem dentro das escolas. Até um dia eu vi uma reclamação, por exemplo, do Ministério Público com relação a uma prefeita que comprou absorventes numa escola. E eu fiquei extremamente incomodada com aquilo, porque realmente a escola, por que ela não pode ceder absorventes para as meninas? É uma questão de saúde também, uma questão de higiene, uma questão de educação. E foi condenado pelo Ministério Público ela ter colocado isso numa licitação, né? E virou chacota, inclusive de mulheres. Ué, mas uma licitação, colocar absorventes, sabe? Virou uma coisa meio assim... Você usa isso? Né? Como se as mulheres não usassem isso. Exatamente. Todo mês, sabe? Então, assim, nós temos aqui vários projetos interessantes, mas o que dá mais repercussão realmente são as mídias que nós fazemos com relação às mulheres aqui na Assembleia. A Sala da Mulher, por exemplo, é através dela, e eu vivo insistindo também nisso com a própria mesa diretora, que quando nós fazemos aqui dentro da casa o trabalho com relação à violência contra a mulher,
com relação à pedofilia e que dentro disso nós desenvolvíamos um trabalho, eu falo nós, assim, porque minha mãe foi presidente da Sala da Mulher por muito tempo, mas se desenvolvia um trabalho de educação feminina que falava-se sobre política, falava-se sobre saúde, sobre educação, sobre segurança, porque foi feito até, inclusive, com mulheres que atuavam na Guarda Municipal, que atuavam na polícia, que atuavam... E eu achei muito... Na segurança como um todo, eu achava muito interessante, era essa qualificação profissional, a divulgação desses trabalhos e que se faça valer e conhecer a realidade feminina, sabe? Porque muitas vezes essa informação não chega às mulheres, Deise. Veja bem, se você tem o trabalho, você tem o filho, você tem a escola, você tem o estudo, às vezes, você tem a janta para fazer, você tem o marido, você tem tudo isso. Muitas vezes você não para ler, para ouvir, para assistir. Né? Igual agora nós estamos falando também na rádio, na Rádio Assembleia. Às vezes é até mais fácil, porque aí ela está lá trabalhando e está só ouvindo. Ou no trânsito. Ou no trânsito, quando está dirigindo. Mas nós temos dificuldade ao acesso à informação, sabe? Muita gente não sabe que você só tem uma mulher na Assembleia Legislativa. Não sabe nem quantos deputados se tem na Assembleia Legislativa. A TV Assembleia, inclusive, é um grande instrumento dentro da Assembleia Legislativa, que, na minha opinião, eu sempre falo que deveria até ser ampliado, porque é a forma que nós fazemos das pessoas chegarem a conhecerem mais o que é política no estado de Mato Grosso. É através da TV Assembleia. Essa entrevista que nós estamos fazendo aqui, eu disse agora há pouco aqui para a Deise, e a gente disse ao vivo, vai fazer com que as mulheres aqui do nosso estado pensem um pouco mais antes de falar. Que elas se coloquem no lugar da mulher para ela falar alguma coisa. Não só a mulher, como o homem. Quando eu digo homem, eu digo assim, o homem que faz, às vezes, gracejos para a mulher que não quer receber esses gracejos, ele tem que lembrar que ele tem filha. Se ele não tiver filha, ele tem uma mãe. Se ele não tiver mãe, ele tem uma esposa, uma namorada. Exatamente, não é? Exatamente. E que ele pode passar um dia por isso e que vai incomodar. Eu lembro uma vez, e foi um momento para mim aqui dentro da Assembleia, que foi para mim uma das piores situações de exposição que eu passei, que divulgaram algumas fotos de mulheres nuas, até eram mulheres diferentes, e diziam que era eu nas imagens. E isso, para quem não me conhecia, viralizou no estado inteiro, sabe? E um dia eu estava em um grupo que alguém mandou uma imagem dessa. E eu disse a essa pessoa, era um homem, inclusive eu disse a ele, coloquei o nome dele, falei, fulano, deixa eu te falar uma coisa, nessa foto não sou eu, mas e se fosse? Imagine se fosse a sua filha, e se alguém fizesse isso, ou se desse ao trabalho de divulgar uma imagem da sua filha nua. Se fosse o seu filho, eu acho que você até se sentiria orgulhoso, ainda coloquei dessa forma. Porque os homens podem tudo, né? Eu dizia, mas é lógico que eu sei que não são todos que pensam dessa forma, eu dizia claro. Para ele. E eu falei, imagine se fosse a sua filha. Você tem filha, você tem mulher, e da mesma forma que eu estou sofrendo essa calúnia, elas podem sofrer. Pode sair uma foto de alguma mulher que de costas pareça com a sua mulher e dizerem que é ela nua. Você gostaria? Na hora ele me pediu desculpa. Na hora eu vi que ele ficou constrangido. Porque isso pode acontecer com qualquer um. É que eu sou uma pessoa hoje mais exposta, né? É fácil, todo mundo quer saber. Quem não quer saber da vida é da única deputada mulher, solteira. Você disse agora há pouco que é vaidosa, que gosta de se arrumar, que gosta de sair. Então, quer dizer, isso para mim foi uma das piores, assim, uma das coisas mais baixas que eu já vi acontecer, mas que eu tirei de letra, como eu te disse, porque eu já sabia onde eu estava. A minha única preocupação era a minha família. E aí, no momento que eu cheguei ao meu pai, não, minha filha, eu conheço você, eu sei que não é você. Pronto, para mim já acabou ali o problema. Mas eu sei que para muita gente, até hoje, ainda sou eu naquelas imagens. E é lógico que aí você fica taxada, entendeu? E você já passa por uma situação que nenhuma mulher deveria passar. Eu acho que as pessoas ainda estão aprendendo a lidar com as redes sociais, né? É uma coisa assim que para daqui 20, 30 anos eu acho que isso vai estar melhor, é uma esperança minha e que depende de nós, de mim, do Cláudio, que somos comunicadores, da gente ensinar isso e de vocês também que, assim, no vai e vem vão dando essas respostas muito inteligentes, enfim, é isso. Você tem alguma coisa para perguntar? Sim, claro. A política de gênero, né? Que o gênero parece uma palavra proibida. Ótimo. Né? Nós tivemos um embate enorme dentro da Câmara Federal porque não podia colocar perspectivas de gênero. E o gênero hoje é uma coisa deslizante. É uma coisa fluida, porque a gente vê realmente a sociedade está em transformação.
Como é que é isso? Assim, eu sei que a senhora defende, que a senhora tem um trabalho nesse sentido. Tem uma frase da Yoko Ono que eu acho fantástica, que ela diz assim, que a mulher é o negro do mundo, né? E eu diria que hoje o gay, o homossexual é a palmatória do mundo. Quer dizer, então, até que ponto essa minoria, a feminina, né, e a questão da sexualidade, a questão da política de gênero se encontram? É lógico que os dois estão ligados, e extremamente ligados. A política de gênero, ela na verdade, o gênero, na verdade, sempre existiu. A política de gênero não, ela vem sendo questionada agora e parece que nós só temos gays de uns tempos para cá, que antigamente isso nunca existiu. Quando na verdade já existem há milhares e milhares de anos, desde a época de Jesus Cristo isso já existia. Muito antes. Né? Muito antes de Jesus Cristo isso já existia. Então, é uma coisa assim que eu vejo uma hipocrisia muito grande, sabe? Vejo até às vezes alguns parlamentares que, não estou falando aqui dentro da casa, mas isso eu já vi a nível de Brasil, alguns parlamentares que têm filhos gays e é contra a política de gênero. Então, eu não consigo entender o contrassenso tão grande que é isso e a dificuldade que as pessoas têm em administrar isso, né? Até porque, na minha opinião, o gay, ele nasce gay. Essa é a minha opinião pessoal, sabe? Você vê, às vezes, e eu já acompanhei isso, crianças, meninos, por exemplo, que nascem e querem brincar de boneca e querem deixar o cabelo crescer. Isso eu já acompanhei, inclusive foi matéria do Fantástico isso, né? E meninas que da mesma forma nascem com trejeitos de meninos, né? E que querem brincar de carrinho e que querem fazer... Então, eu acredito muito nessa essência, já que você nasça com isso. E não só eu, mas muitos gays me falam isso, porque eu tenho muitos amigos e eu defendo mesmo, porque eu vejo o preconceito que eles sofrem. Então, assim, por exemplo, eu já ouvi de várias pessoas falar, deputada, você acha que eu gostaria de ter nascido com essa não é, opção sexual verdade, diferente do meu corpo? Na verdade, eles desvio não gostam de padrão falar, de comportamento. Na verdade, eles não gostam de falar opção, né? Eles gostam de falar com esse... É como se fosse, não foi uma opção. Eles não gostam de falar assim, porque, na opinião deles, se eles pudessem optar, óbvio que eles gostariam de serem héteros. Não é muito mais fácil você casar na igreja, você ter seus filhos. É muito mais fácil, é muito mais cômodo. E você não vai sofrer preconceito nenhum. Então, eles falam, na verdade, com essa... Não é tendência, mas é como se fosse uma... Esse homem no corpo de mulher ou essa mulher no corpo de homem? Isso, mas é essa diferença sexual padrão, na verdade, como o Cláudio colocou, e que eles não gostariam de ser assim. Óbvio que não gostariam. Eu tenho pessoas da minha família que sofrem preconceito com relação a isso, e eu sempre fui a primeira a falar, pera lá, cada um tem direito de amar quem quiser amar. O que não pode é você odiar e violentar quem você quiser violentar, que é o que acontece hoje em dia. Pessoas apanharem porque são gays. Aqui em Cuiabá, ano passado, em uma boate aí conceituada, famosa da cidade, nós tivemos um gay que foi espancado na porta da boate porque era gay. Então, quer dizer, cadê o bom senso nisso? Sabe? Ele estava fazendo mal a quem nesse momento, né? Então, isso também deveria ser uma coisa que nós não queremos ensinar nas escolas. E não é isso que eu vejo os deputados que são a favor da política de gênero a serem gays. Nós queremos ensinar a respeitar aqueles que são gays. Respeitar as diferenças, porque não são só os homossexuais que são diferentes do padrão, claro. Que há uma imposição da sociedade para se padronizar todas as pessoas. É claro, né? É claro. Seria, por exemplo, eu vou fazer aqui, às vezes nós temos, por exemplo, quem sofre preconceito que tem síndrome de Down, sofre preconceito dentro da escola, que tem alguma deficiência, uma pessoa que tem alguma deficiência na perna ou no corpo, sofre preconceito dentro da escola. Então, assim, é uma maneira, na verdade, de você só se aprender a respeitar o outro, né? Os limites de até onde você ir, mas não você ensinar a criança a ser gay. Ao contrário, você mostrar o quanto isso é prejudicial e quanto o preconceito é prejudicial. Quanto sofrimento sofrimento que causa. Para a família. Não só isso mesmo. Não só a pessoa que tem essa tendência sexual, mas também a própria família. O pai e a mãe, principalmente, que sofrem muito porque sabem os obstáculos que os filhos vão enfrentar na vida por terem essa tendência sexual. Deputada, qual que é o canal para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo pela rádio,
para chegar até você e propor assim uma política pública que ajude as pessoas? Bom, na verdade tem o meu e-mail, né, que eu acho que é eu uso muito as redes sociais. Até a gente estava rindo agora há pouco de um comentário nas redes sociais de um artigo meu que falava sobre o Dia Internacional da Mulher, que eu era a única mulher, mas você é muito mais macho do que todos os machos aí dentro da Assembleia. E foi um comentário que eu achei engraçado, mas eu tenho um contato muito forte através das redes sociais com não só os meus eleitores, mas com os eleitores de Mato Grosso em geral, que muitas vezes apoiaram outros deputados, mas se veem assim um contato mais fácil comigo através das redes sociais. Instagram. Eu uso muito Instagram, né, que o meu Instagram é Janaína Riva. Eu uso muito Facebook, que é a minha página Janaína Riva MT, e o meu e-mail, que é janariva@hotmail.com, que eu uso desde os 12 anos o mesmo e-mail. A sua assessoria, eu sei que trabalha muito para fazer vídeos educativos. Quais são os vídeos que tem hoje e como acessar esses vídeos? Através do Facebook mesmo. Eu faço da minha página, assim, na verdade ela é inclusive, e já foi destaque em alguns debates de política nacionalmente, como referência de página de perfil político. Porque ali eu não compartilho só os meus momentos como deputada estadual. Eu tento compartilhar também um pouquinho da minha vida pessoal para as pessoas verem que eu sou tal qual elas são. Que eu saio também, que eu me divirto também, que eu namoro, que eu tenho meus filhos, que eu trabalho, que eu tenho... Quer dizer, então eu faço disso e mostro através dos vídeos, principalmente a valorização feminina. Eu busco muito mostrar e demonstrar isso dentro do vídeo. Olha, eu tô aqui, eu tô trabalhando, agora eu tô indo para casa, eu vou fazer tarefa com a minha filha, depois eu vou jantar fora, depois eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu tento me colocar e mostrar quem sou eu de verdade, né? Então, assim, dentro o meu site, até que eu esqueci de falar também, né, do site, é janaínaRivaMT.com.br. E no site também, além dos vídeos que eu faço, eu mesma faço, eu compartilho ali todos os meus projetos de lei e a minha atuação dentro da tribuna, que muitas vezes no Instagram e no Facebook eu não compartilho tanto quanto no site, né, que eu acho mais... Um comentário de um internauta no Facebook gerou um projeto de lei, o deputado e presidente da casa, Guilherme Maluf, tem um projeto de lei aí para a isenção do ICMS para o repelente. Sim. Principalmente nesse momento aí que nós estamos passando pelo Aedes aegypti. Existe a possibilidade dessas redes sociais gerarem políticas públicas para Mato Grosso? Claro, e isso acontece comigo constantemente. Vem ideias muito boas do próprio Facebook, do próprio Instagram. Por exemplo, uma ideia aqui que até a Laurinha estava lembrando aqui, minha assessora agora há pouco, da isenção da cobrança de taxa de habilitação para a primeira carteira do motorista, primeira habilitação. Na verdade, a isenção da taxa, que a gente achou muito interessante, porque hoje também a habilitação muitas vezes é requisito para você poder se conquistar o primeiro emprego, o seu trabalho, né? O estagiário, por exemplo, quando ele entra para um escritório de advocacia, eles perguntam: você tem habilitação? Você dirige? Para você poder fazer o corre-corre do dia a dia. Então, esse foi uma das propostas também que surgiu da rede social. A questão da amamentação também foi via rede social? A questão da amamentação também foi. E no final das contas, até, no mesmo dia, apresentou eu e o deputado Gilmar Fabres. E aí acabou até que eu falei, não, deputado, até acho interessante que isso parta de um homem e achei interessante eu retirar o meu e deixar o do deputado Gilmar Fabres, porque eu achei interessantíssimo o incentivo e a preocupação que o deputado Gilmar teve com as mulheres que amamentam. Quer dizer, que não haja essa coação à amamentação, na verdade, que é as pessoas proibirem o que eu já vi acontecer, a mulher de pôr o seio para fora para amamentar em alguns lugares privados e públicos. Então, você veja que é um absurdo muito grande. Um desrespeito ao ser humano. Um desrespeito ao ser humano e impõe até multa, essa lei que é muito interessante. Nós estamos caminhando para o final, infelizmente, mas tem duas propostas que eu queria assim, ouvir a senhora. Uma é aquela que exige que na mesa diretora tenha uma mulher. Também do deputado Gilmar Fabres. E a outra, que está em debate na Câmara e no Senado, que é exigir uma cota de mulheres, de espaço para as mulheres serem eleitas. Né? Então, assim, a princípio seriam 10%, e isso seria um aumento gradativo, o que na verdade não muda nada, porque hoje nós já temos 10%, né? Mas ainda assim muitos homens se posicionaram contra. E eu queria saber a opinião da senhora sobre esses dois pontos. Na verdade, bom, são dois pontos interessantíssimos. Primeiro, aqui na casa.
se nós fizermos um histórico, eu acredito que nenhuma mulher tenha feito parte até hoje de mesa diretora dentro da Assembleia Legislativa. Se alguma das mulheres fez, e se eu estiver cometendo um equívoco, eu tenho certeza... vai ligar para a Isis Catarina depois. A Isis vai dar essa informação. Mas eu não sei se vai memória. passar de uma ou duas, mas eu acho muito difícil, eu acho que nunca fizeram parte. Então, é lógico que por ser a minoria, né, acabam se perdendo um pouco a força. Então, esse projeto do deputado Gilmar é interessante porque é uma inclusão. Né? A mulher começa a ocupar o seu espaço na mesa diretora e ganhar força dentro do parlamento. Né? Mais visibilidade, que é o que a mesa diretora traz, e etc. Na minha opinião, é muito valoroso. Não porque eu estou aqui, até porque isso só vai valer para o próximo biênio. Tá? Então, não vale agora para essa disputa. Isso vai valer, na verdade, só para as próximas deputadas e para os próximos parlamentares que assumirem daqui a 3 anos, aproximadamente. Mas eu acho muito interessante esse projeto do deputado. Quanto a essas cotas que estão sendo estudadas no Congresso e no Senado, eu sempre disse e sempre me coloquei a favor delas existirem, justamente por causa da obrigatoriedade dos 30%. Ora, se existe 30% de obrigatoriedade para se fazer o registro da candidatura, então que se garanta esses 30% dentro das câmaras e assembleias legislativas. Né? Eu acho que é o mínimo que se pode fazer para a gente começar a reverter um pouco dessa inferioridade presencial, numérica, feminina. Então, é uma demonstração já de que existe essa vontade de começar a se igualar dentro das câmaras e das assembleias. Aqui, para a gente, por exemplo, esses 10%, eles serão relevantes. Nós vamos dobrar o número de mulheres dentro da Assembleia. Nós só temos quase 2 vezes e meia. Quase 2 vezes e meia. Nós vamos passar a ter 2 mulheres. Né? Isso, assim, via de regra. Fora, lógico, podemos até chegar a 3, né? E que já vai ser aí um número muito alto, que eu acho que a legislatura que mais tiveram mulheres foi a legislatura passada, que tiveram a deputada Teté, a deputada Luciane, se eu não me engano, teve uma que foi a Séries com a Zilda Leite, também, que também assumiu o mandato. Então, 2 no máximo, né? Então, quem sabe nas próximas eleições, se a gente não elevar essa cota, a gente vai ter um número maior de mulheres aqui dentro, defendendo principalmente os interesses femininos, que são, na minha opinião, esse desenvolvimento do ser humano, né? Que é a preocupação que você viu que a Deise aqui, em grande parte, ela colocou essa preocupação com a educação, né? E é realmente uma preocupação de nós, mães, que nós temos com nossos filhos. Educação, segurança e saúde. Via de regra, para a gente, é o básico, é o mínimo. E porque é na infância que nascem os sonhos. O que eu vou ser? Eu, assim, até hoje eu nunca vi uma criança, talvez você tenha sido essa criança, eu vou ser político quando crescer. Porque as crianças querem ser médico, alguma coisa que tenha status. Até o professor, ele caiu tanto, infelizmente, que é a base disso tudo, que tem que ser valorizada, tem que voltar a ter todo esse valor. Né? E, Deise, eu vejo muito também esse receio que todo mundo tem com a vida pública e que está aumentando isso. Então, eu vejo que a dificuldade de candidatos ela passa a aumentar. Porque fica mais exposta a vida, como você mesmo comentou a sua vida aqui hoje. Justamente por causa da exposição. Eu vejo que esse é um receio muito grande, às vezes até quando a mulher coloca a candidatura dela, o marido já fala, não, minha mulher não vai sair candidata. Com medo da exposição que a família vai ter. Então, isso está aumentando, viu? Aumentando por causa até do desenrolar das redes sociais, da internet, que ainda não tem um controle. O Congresso e o Senado ainda não chegaram a um consenso sobre as leis com relação à internet, que deveriam ser mais punitivas, porque é um crime você denegrir a imagem da pessoa. É um crime, por exemplo, muitas vezes, acreditem se quiser, eu saio para almoçar com meu namorado, tem pessoas que tiram foto de longe e publicam em grupos, como se isso fosse uma coisa anormal, atípica. Sabe? Então, assim, isso acontece comigo. Quando eu vou ao cinema com os meus filhos... contar vantagem para os outros. Será? Eu vi a Janaína hoje, ó. Quando eu tô com meus filhos, é comum as pessoas tirarem fotos sem eu perceber. E isso, assim, tá dentro da minha intimidade, sabe? Não poderia acontecer e acontece. Então, imagine o que isso não vai virar daqui a uns anos se a gente não mudar essas leis com relação à internet. Então, assim, essa exposição as pessoas têm muito medo. Acaba diminuindo o número de mulheres para serem candidatas, justamente por causa disso. E do baixo nível das campanhas eleitorais. Você vê que alguns debates deveriam ser proibidos para menores de 12, 14 anos. Debates de políticos, sabe? Porque o absurdo e as ofensas são tão grandes que as crianças não poderiam assistir.
Então, isso é muito comum, e aí as crianças acabam optando por carreiras que, de maneira geral, são tratadas como superiores, como mais respeitosas do que a de cargo público, né? Que seriam de médico, menos incômodas, né? Também menos incômodas, porque aí você é um autônomo, você não depende de ninguém. Aqui eu devo satisfação ao Estado inteiro, né? Não só os meus eleitores. Devendo satisfação para o Estado inteiro. Eu tive recentemente numa assembleia itinerante em Sinop. E eu percebi, no encontro entre vereadores de 12 cidades vizinhas e prefeitos, assim, a maioria de homens. Eu não via mulheres representando. Aí, de que forma que a gente vai buscar lá na base, lá no interior, as mulheres para participarem mais da política? Deise, na verdade, a Assembleia até... Esse trabalho da Assembleia é louvável, a Assembleia itinerante, até porque leva um pouquinho do nosso trabalho ao interior. Mas eu, por exemplo, no cargo agora como deputada, eu me sinto também nessa obrigação e como missão de que eu deva também poder viajar um pouquinho mais para fazer esse trabalho de base. Esse é um trabalho realmente que tem que ser feito lá, tem que ser feito através das escolas, tem que ser feito através da raiz mesmo, como nós colocamos agora há pouco, para que as crianças passem a ter essa vontade. Às vezes aqui quando nós temos o Parlamento Mirim, ou quando nós temos as visitas das escolas que vêm até a Assembleia, sempre que eu tenho um tempo, eu gosto de conversar com as crianças para mostrar para eles aqui dentro que eu sou, sim, a única mulher, mas isso não muda em nada a minha representatividade diante dos meus colegas. Ao contrário disso, toda vez que eu vejo, principalmente as meninas, eu falo para as meninas, eu falo, olha, vocês vejam, a tia está aqui, teve 48 mil votos, eu fui a segunda mais votada de 24 deputados, falo, e eu tô aqui dentro, estou trabalhando igual os meus colegas deputados, e a gente pode se vestir bem, as meninas não precisam perder a sua feminilidade, você não precisa deixar de usar o seu brinco, o seu anel, a sua pulseirinha, você não precisa deixar de ser a Barbie que você sonha hoje quando é criança, a Xuxa, para você ser uma pessoa séria, você ser uma pessoa que adote aí posturas que sejam mais arrojadas, vamos se dizer, como a gente tem que tomar aqui dentro da Assembleia. Eu tenho certeza que essas meninas que me ouvem saem daqui com uma visão diferente do que é uma mulher na vida pública, porque a maioria que vem para falar comigo espera encontrar uma senhora de cabelinho curto, baixinha, gordinha, sentadinha numa cadeira. E isso eu ouço das pessoas que vêm aqui. Nossa, eu esperava encontrar uma senhorinha, sabe? Eu ouço muito isso. Nossa, eu vim aqui para falar com uma senhora. E realmente, nós somos taxadas, assim, entendeu? As mulheres na vida pública são taxadas, assim. Deputada, grata, nós já extrapolamos aqui o nosso tempo, a senhora tem outros compromissos. Feliz Dia da Mulher. Obrigada. Que esse mês seja um mês para reflexão, mas que não seja só um mês. Né, que os homens possam efetivamente compartilhar com a mulher os deveres. Né? Chegar em casa, preparar a janta de vez em quando, deixar a mulher descansar um pouquinho mais no domingo, pegar as crianças e ir para a casa da avó, do vô, levar num parque, quer dizer, ter também o homem esse papel para compartilhar a carga que fica mais leve para todo mundo. Né? Não, é claro, e até eu tenho que admitir aqui, Cláudia, e que vocês homens também, isso também tem mudado muito, né, Deise? Estão melhorando, né? Isso, estão melhorando. Estão em evolução, sabe? Eu tenho notado isso, que os pais também estão muito mais participativos, sabe? Do que antes. Até eu vejo um sentimento muito grande dos pais, e até agora com as novas leis de guarda compartilhada, que hoje, quando você se divorcia, antigamente automaticamente a guarda era da mãe, hoje não. Hoje a guarda é compartilhada, é do pai e da mãe. Então isso é muito interessante. E dentro da minha casa, por exemplo, isso funciona muito bem com os meus filhos, sabe? Então os pais pegam, levam, brincam, passam um dia, levam para a escola, devolvem no outro dia. E assim, para eles, para as crianças, é muito importante essa participação masculina. Então, eu gostaria, Cláudio, de desejar um excelente Dia da Mulher para todas as mulheres, dizer que essa foi uma das nossas conquistas já, e esse dia serve realmente de marco para reflexão, sabe? Para reflexão feminina, para nós pensarmos no nosso papel, na onde nós podemos chegar, onde queremos chegar, sabe? E demonstrar também que nós podemos alcançar aquilo que nós almejamos. Então, que a gente não desanime, que continue da forma que está e que a gente cresça também.
né, o número vem reduzindo, vamos lutar para diminuir essa desigualdade. Não precisa ser eu, a deputada estadual, mas que quando nós formos lá depositar o nosso voto na urna, a gente faça uma reflexão das conquistas que as mulheres tiveram, da queimas dos sutiãs, das violências que já foram cometidas com mulheres, para que a gente possa mudar essa realidade que até hoje incomoda e muito as mulheres, não só na vida pública, de uma forma geral, no mercado de trabalho, na sua vida pessoal. Grata, deputada. Grata, Deise, pela presença. Obrigada pelo convite. Grata a você que nos acompanha. Lembrando que a TV Assembleia é uma TV pública sem fins lucrativos. O que a gente faz aqui é levar informação de qualidade, que pode fazer diferença no seu dia a dia. Coisas que fazem realmente você pensar, como hoje, o dia da mulher, né? O mês da mulher, o ano é da mulher. A mulher está ao seu lado todo dia. Abre o olho, olha para ela, pensa nela. Né? Não é só hoje, não é só amanhã, quer dizer, é todo dia, né? Que a gente faça isso com o coração aberto, que a gente possa realmente construir uma vida melhor para todos, porque isso passa pelo respeito a todas as pessoas, a todos os seres humanos, em especial as mulheres que cuidam, né? Que nos dão a vida, né? Que recebem a gente. Fiquem com Deus e até a próxima.